Que história é essa de mercadinho liberado aqui no estado de Mato Grosso? O que é que aconteceu com a Assembleia Legislativa que derrubou o veto do governador, que proibia o funcionamento de mercadinhos dentro de unidades prisionais no estado de Mato Grosso? O que aconteceu? A gente precisa entender esse movimento. Por acaso vocês aí da Assembleia Legislativa, por acaso os nossos representantes, vocês estão sendo pressionados nas bases de vocês? É uma pergunta que eu faço aqui nesse momento. Por acaso aí na Assembleia Legislativa tem algum deputado sendo pressionado a votar para a derrubada do veto do governador? Quando vocês vêm a público e dizem, não, essa história de que o crime organizado está enraizado nos poderes das câmaras municipais, na Assembleia Legislativa, isso não existe. Então por que da derrubada do veto do governador Mauro Mendes, a instalação ou permanência desses mercadinhos nas penitenciárias de Mato Grosso? Por que desse movimento, senhores deputados? Vocês devem explicações à sociedade pela decisão da maioria tomada durante a última sessão. Vocês devem explicações à sociedade e expliquem por que dessa tomada de decisão. Porque agora o caso tende a ser judicializado. Traz o Antônio Carlos Silva aqui na tela grande. Pode trazer aqui. Antônio Carlos Silva e as suas informações sobre a votação na L. Bom dia, bom trabalho para você, meu amigo. Bom dia, Daniel. Bom dia, você acompanha o programa Cadeia Neles. Essa permissão dos mercadinhos estava no artigo 19 da Lei Estadual 12.792, que foi esse artigo vetado pelo governador Mauro Mendes e agora esse veto derrubado por 13 votos a 10. O governador já anunciou que vai recorrer judicialmente, ou seja, vai entrar com uma ação na justiça questionando a manutenção legal dos mercadinhos. Lembrando que das 41 unidades prisionais de Mato Grosso, 16, ou seja, mais de um terço já tinham esses mercadinhos. Para a gente entender toda essa história, inclusive a origem desses mercadinhos, nós vamos conversar agora com o policial penal, presidente da associação da categoria, o João Batista Souza. João Batista, em que momento do sistema prisional, da história do sistema prisional aqui de Mato Grosso, surgem esses mercadinhos e com quais objetivos principais? Bom dia. Bom dia, Antônio Carlos, bom dia, Daniel, todos que nos assistem aí pelo Cadeia Neles. Antônio Carlos, esse projeto, na verdade, ele se iniciou aí há mais de 15 anos atrás, lá em Campo Novo do Parecis. E depois foi levado para a penitenciária Mata Grande e, subsequente, para a penitenciária central do estado. Depois espalhou por 16 unidades aqui no estado de Mato Grosso. O início de criação, na verdade, a intenção inicial era de você reduzir a quantidade de produtos trazidos pelos familiares, e aqueles produtos que eram trazidos pelos familiares que tinham dificuldade de revista, né, que poderia vir ali drogas, armas dentro daqueles produtos, poder ser vendido através das associações locais dessas unidades, e o recurso apurado era utilizado para a reforma das unidades, para manutenção, inclusive, de copo descartável, de café, de produto de limpeza, para a manutenção das unidades. E até de viaturas. E até mesmo para conserto de viaturas. Só que ao longo do tempo isso foi sendo desviado. Aumentou o mix de produtos que eram vendidos, passou a vender produtos que hoje muita gente considera aqui, inclusive, artigos de luxo, como foi publicado na imprensa, né? E principalmente com a utilização das facções criminosas se utilizando de presos com menor potencial financeiro, fazia com que esses presos fizessem a compra dentro ali daquelas cantinas. Lá dentro, as facções tomavam esse produto deles, porque o dinheiro era dado para seus familiares, tem operação realizada em vários municípios que comprova isso, e depois eles revendiam esses produtos lá dentro, com preços superfaturados, e extorquindo os outros presos. Então, esse ponto que o senhor acabou de dizer é bom a gente esclarecer, porque teve uma operação, inclusive, do GAECO, do Ministério Público Estadual, com prisão de policiais penais, inclusive uma delação do rei do Cão, do Sandro Louco, ele como faccionado, ele dizendo que quem controlava os mercadinhos, principalmente ali na PCE, era o crime organizado. Eu queria que o senhor esclarecesse, era a cantina oficial, que popularmente é chamada de mercadinho, ou era
um segundo mercadinho que era controlado pela facção criminosa. Aí foi mais uma invenção aí das facções criminosas. Criando-se as cantinas naquelas unidades, esses presos, ainda tem diversas unidades, compravam os produtos através de outros presos que tinham menor poder financeiro e revendia, criando as chamadas cantinas paralelas. Nós tivemos operações aí do GAECO aqui em Cuiabá, nós tivemos algumas operações da Polícia Civil em Pontes de Lacerda e em outros municípios, onde apontava esse modus operandi das facções, a utilização dos presos, aqueles presos que não têm condição financeira, para comprar das cantinas oficiais e fazer a revenda dentro do interior das celas. Aumentando o poder de integrantes de organizações criminosas perante os outros presos. Sim, isso aí era utilizado não só para que eles pudessem aumentar o seu poder financeiro, né, mas também utilizar esses produtos para chantagear presos que precisavam do produto. A quem se posiciona contrário aos mercadinhos diz o seguinte: se o governo do estado fornecesse todos os produtos básicos e necessários aos reeducandos, não precisaria de cantina oficial de mercadinho dentro de presídio. Qual que é a visão do senhor como presidente da associação? Nesse ponto eu concordo. O material de higiene, material básico, deve ser fornecido pelo Estado. A legislação diz isso, lei é lei, tem que ser cumprido. E o Estado, ele tem cumprido. Pelo menos é o que a própria Secretaria de Justiça tem divulgado e tem falado nas discussões que tem tido com o Judiciário. Eu, particularmente, concordo que existe um fiscal de contrato. Então, que esse fiscal de contrato, que os órgãos fiscalizadores, o sistema penitenciário, monitore a entrega desses materiais e acione o Estado, acione o governo do Estado para que cumpra o que determina a lei. Ao invés de autorizar a cantina lá dentro, que é algo que vai ser utilizado para essas facções. Presidente, agora nós temos algumas unidades prisionais, vou citar aqui de 2 municípios, aliás, 3, Sorriso, Sinop e Lucas do Rio Verde, que esses mercadinhos estão sendo administrados por conselhos da comunidade. Inclusive, é uma defesa que é feita, inclusive, pela Defensoria Pública, favorável, inclusive com ação já ganha na Justiça Estadual. O que é esse Conselho da Comunidade? O Conselho da Comunidade é um órgão criado pelo CNJ, faz parte do Judiciário, tem representante do Ministério Público, da Defensoria Pública, mas também há a possibilidade da participação da sociedade civil organizada, de associações de classe, de representantes dos próprios presos. Hoje, a gente... Familiares também de presos? Familiares de presos. Hoje a gente vê a infiltração das facções criminosas em quase todos os lugares. Então não existe hoje um lugar onde fala bem assim, olha, aqui não entra. Infelizmente, nós estamos suscetíveis a esse tipo de coisa. E existem 2 situações. Uma delas é entender que existe essas cantinas paralelas que podem até ser administradas pelo Conselho de Comunidade. Mas existe também a possibilidade desses presos fazer o mesmo processo que fazia aqui na PCE. Explorava o preso com menor potencial financeiro para comprar esse produto e lá dentro eles continuam revendendo. E a outra situação é que você achar que tira da mão dos servidores, porque você descobriu um caso de corrupção de algum servidor e passa para um outro órgão, achar que não vai haver facilidade, não tem como você garantir, porque infelizmente estamos lidando com seres humanos. Dependendo não é a instituição que é corrompível, mas é o ser humano em si. Presidente, então qual que é a solução diante desse impasse até jurídico, legal aí sobre os mercadinhos e considerando estudos já feitos no sistema prisional como a tal da teoria da economia do crime? Eu queria que o senhor explicasse, inclusive, essa teoria. O primeiro ponto é com relação à questão dos mercadinhos. A lei diz que vai autorizar a venda de produtos permitidos e não fornecidos. É só o governo cumprir com a obrigação e fornecer os produtos, não tem necessidade da venda. Com relação à questão da teoria da economia do crime, nós observamos, e tem estudos que comprovam, o indivíduo, quando ele vai cometer um crime de cunho financeiro, ele sopesa aquilo, custos e benefícios. Quando o indivíduo leva em consideração de que ele vai cometer um crime, ele vai puxar uma cadeia confortável, onde ele está ali junto com os seus, obviamente o incentivo é maior. Cadeia não foi feita para se ter conforto. Cadeia não é lugar para castigar, ou pelo menos isso diz alguns teóricos, mas também não é lugar para ter conforto. Nós temos que pensar na pedagogia. E o que nós vemos é que, pedagogicamente, quando você quer dar ao preso um certo sistema de conforto sob a alegação de ele não fazer rebelião, você está incentivando ele a permanência no crime. Daniel, alguma pergunta para o presidente aqui da Associação dos Policiais Penais, o João Batista de Souza? Tira uma dúvida para a gente, por favor, João. Obrigado por atender a nossa equipe de reportagem, obrigado por falar aqui ao vivo com Cadeia. Quem administrava de fato o mercadinho da PCE? Aquela lista de produtos supérfluos que até o governo divulgou, né? De fato aparecia ali nas gôndolas do mercadinho da penitenciária, João? Daniel, tem 2 situações. Na verdade, aquela lista que o governador apresentou, que saiu ali
chocolate, vestuários Calvin Klein, aquilo era de Sinop, onde é administrado pelo Conselho da Comunidade. Aqui na PCE também não era diferente, também tinha um mix de produtos que não nem o cidadão mais comum aqui tem condição de comprar, né? Mas a cantina aqui da Penitenciária Central é administrada por uma associação local, na verdade uma associação que ela não tem associado. Ela foi criada, na verdade, no início com um objetivo até nobre, que era para você poder ter nota fiscal, fazer todo aquele controle e com a venda desses produtos eles ter recurso para manutenção, coisa que o Estado não fazia nessas unidades. Mas depois foi se desvirtuando, infelizmente, e aí acabou dando aí no que você viu das operações. Presidente, nós estávamos falando da derrubada do veto na Assembleia, você estava dizendo que institucionalmente nós temos uns posicionamentos agora diferenciados das instituições em Mato Grosso, em relação aos mercadinhos dos presídios. Quais são esses posicionamentos, inclusive públicos e oficiais? Sim, respondendo o Daniel rapidinho aqui, quem administrava a cantina da Penitenciária Central, a associação local, uma associação criada por um grupo de servidores junto com a administração da unidade. Mas lembrando também, Daniel, que existem os órgãos de fiscalização e esses órgãos de fiscalização constantemente estavam lá na penitenciária, inclusive acompanhando os trabalhos lá dessas cantinas. Sobre o posicionamento institucional aqui em Mato Grosso dos poderes públicos em relação aos mercadinhos nos presídios. Aqui a gente observa que dentre os poderes executivo, legislativo, judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, está um pouco dividido. Enquanto o governo do Estado, ele diz que não deve ter a comercialização de produtos, você tem a Defensoria, o Judiciário, que acha que comercializar esses produtos é você conceder o básico ao preso. Então é aquilo que eu falei agora há pouco. Acho que a lei diz que o Estado é obrigado a fornecer o básico em termos de material de higiene, né, o básico para o preso. É o Estado fornecer, os órgãos fiscalizadores fiscalizar a entrega desses materiais e aí não teria necessidade da venda desses produtos. Daniel, mais alguma questão para o presidente? Te agradeço, Antônio. Te agradeço, presidente. Obrigado por esse bate-papo. Obrigado pela entrevista.